Licença que eu tô chegando, licença que eu vou cantar. Saúdo nossa memória e uma história eu vou te contar. Uma história eu vou te contar. Uma história eu vou te contar. Muito longe daqui havia um coelho chamado Edward Tulane. E não era um qualquer coelho. Ele tinha articulações maleáveis. Ele também se vestia muito elegante. Ele tinha um chapéu e ainda um relógio de bolso. E ele era da menina Abilene. Ela era tão apaixonada por ele que, se fosse demorar, ela dava a corda no relógio do coelho e avisava que horas ela ia voltar. Ela era muito encantada com ele e carregava Edward para cima e para baixo. Mas Edward, como quem costuma ter tudo na vida, era meio arrogante, também meio frio. Um dia, a avó de Abilene contou uma história e nela uma princesa sem sentimentos virava um bicho. Abilene não gostou da história e Edward nem percebeu que ele tinha uma semelhança com a princesa seca da história. Depois de um tempo, os pais de Abilene resolveram viajar e ir para longe. Eles pegaram um navio. Eles até permitiram que Abilene levasse o coelho Edward, embora o pai de Abilene já achava que ela era meio grandinha para ser tão apegada ao brinquedo. Mesmo assim, nem o pai nem a mãe reclamaram que Abilene quis embarcar no navio com Edward. Já em alto mar, apareceram alguns meninos implicando com Abilene e conseguiram tomar Edward das mãos da menina e atiraram o coelho no fundo do mar. Edward foi afundando, ele viu peixes, viu plantas, o oceano foi mudando de cor e ele ficou lá no fundo. No começo, Edward ainda esperava ser resgatado. Estava até impaciente, achando que estavam demorando demais. Depois de um tempo, ele começou a ficar preocupado. Ele já não via as estrelas que ele costumava prestar atenção quando estava no colo de Abilene. Passou algum tempo, foi quando um pescador jogou a sua rede lá no fundo do oceano. E ele puxou muitos peixes e no meio deles também puxou Edward. Quando ele percebeu que não tinha pescado apenas peixes, no meio havia o boneco, o coelho Edward, ele já resolveu levar para casa. O pescador presenteou sua mulher com o coelho. A mulher do pescador andava meio triste, eles tinham perdido um filho. Então, ela adotou Edward como um novo membro da casa. Colocou nele outra roupa e começou a chamar ele de Susana. Edward não gostou muito assim das roupas novas, mais simples e muito menos do nome novo. Mas naquela casa, Edward percebeu que eles eram simples e muito unidos. Não demorou muito tempo, um dos filhos do casal implicou com Edward dentro de casa. Pegou o coelho e levou ele para bem longe, jogou no lixão. Naquela região, aos poucos, Edward se viu soterrado de lixo. Ele não conseguia ver mais as estrelas. Ele se sentia sujo, abandonado, esquecido. Achava que não ia voltar a ter companhia de novo. E ele gostava de ter companhia. Depois de um tempo, apareceu uma cachorra, chamava Mary. Ela foi cheirando todo o lixão. Adivinha quem ela encontrou? Ela encontrou o Edward e agarrou com seu focinho, levou o coelho até o seu dono, o morador de rua Bull. Nenhum dos dois tinha muito onde ficar, nem Mary, nem Bull. Mas eles viajavam muito e aos poucos Edward começou a viajar muito junto com seu novo dono e também sua cachorra. O Bull fez para o Edward uma roupa com meia, bem simples, mas bem quentinha. E também começou a chamar ele de Malone. Dessa vez Edward já não estava tão aborrecido com a roupa nova ou o nome novo. Depois de várias viagens, algumas noites muito frias, Bull, sua cachorra Mary e Edward sentavam-se ao redor de uma fogueira com vários outros moradores de rua. E Edward percebia como eles eram próximos, como eles eram solidários, como eles não tinham praticamente nada, ainda davam um jeito de se aquecer, se apoiar e ter o proveito ali do calor da fogueira. Aos poucos eles foram indo para mais longe
E Boo, Mary e Edward foram descansar em um vagão. Até parecia que o vagão estava abandonado, mas aos poucos eles foram descobrindo que não era bem assim. Surgiu um fiscal que foi vistoriando vagão por vagão. Quando esse fiscal chegou onde dormiam Mary, Boo e também Edward, ele ficou muito irritado. Daquele vagão tá cheio de... Pra ele tava cheio de gente, não era tanta gente assim. Mas o fiscal chutou o Edward, que foi caindo e só foi parar lá no barranco. Agora sim, Edward se sentia rejeitado, machucado, completamente largado no barranco. Depois de um tempo, surgiu uma senhora. Ela deu uma olhada em Edward, foi avaliando como ele estava, colocou Edward na sua cesta de comidas e foi levando para o seu sítio. Edward não tinha ideia de onde ele ia parar. Mas quando ele chegou na plantação da senhora, ela o colocou de espantalho. E ali ele ficou para tentar espantar corvos, qualquer tipo de ataque que as plantas pudessem sofrer. Edward se sentiu meio esturricando no sol e também meio deixado de lado. Mal sabia ele que um menino ajudava essa senhora em sua plantação. O menino se chamava Bryce. Ele veio um dia ajudar a senhora na sua roça e começou a achar uma graça o Edward. Deu um jeito de tirá-lo ali de espantalho e levou para sua casa. Onde o Bryce morava, tinha a irmã dele, a Sarah, e ela estava meio doente. Ele presenteou a irmã com o Edward. A Sarah adorou o Edward, já foi logo abraçando e ficando brincando com ele, ninando. O Edward se sentiu querido outra vez. Mas a menina quase que perdeu a voz de ganhar um presente naquela situação, que eles eram bem simples. O Bryce, o irmão dela, ficou super preocupado e levou a irmã para fora ver se ela conseguia respirar, porque às vezes ela tinha muito problema para respirar. De novo, o Edward prestou atenção nas estrelas e achou a menina muito carinhosa. Aos poucos, o pessoal da família queria que ela melhorasse, mas ela tossia muito e não tinha tantos cuidados, nem tantos recursos. Um dia, o pai dos dois, de Bryce e de Sarah, brigou com o Bryce. Achou que trouxe um coelho, não sabia nem de onde tinha vindo, se seria bom, se não seria bom, se ajudaria a irmã, se deixaria a irmã, muito preocupada com o coelhinho para cuidar bem dele. O pai dos dois brigou com eles e saiu de casa pela porta, sem nem falar se voltava logo, se demorava, se ia longe. A menina Sarah ficou meio nervosa com a partida do pai e briga dele com o irmão. Ela colocou a orelha do Edward na boca. O Edward não se importou, porque ele amava a Sarah. Mas a Sarah seguia às vezes sem ar, às vezes tossindo, até que ela começou a cuspir sangue. Não demorou muito tempo e a doença da Sarah não melhorou. Ela morreu. O irmão ficou muito triste. Bryce ainda estava meio chorando quando voltou o pai. E de novo brigou com o filho, não quis mais continuar a conversa, levou a irmã para ser enterrada. O Bryce, ainda muito triste, mas também com fome, pegou Edward e foi para a cidade. Ele estava sonhando com uma refeição. Quando chegou lá, Bryce parou numa praça, onde ele tentou fazer teatro, com a ajuda do Edward. Mas as pessoas não estavam parando, nem para assistir, nem para dar uma ajuda, e o Bryce não tinha ideia se ele ia comer. Depois que ele não aguentava mais a barriga roncando, ele deu um jeito de ir numa lanchonete. E lá pediu muita comida, encheu a pança, finalmente ela parou de roncar. Mas quando o pessoal da lanchonete foi cobrar a conta, ele foi explicando que na verdade ele não tinha dinheiro, mas ele oferecia um teatro para pagar pela sua comida. O proprietário da lanchonete ficou muito bravo. Pegou o Edward e bateu no balcão. Nessa hora o Edward viu tudo escuro. Ele começou meio que sonhar. No seu sonho ele tinha asas coloridas, mas também no seu sonho apareceu o Boo dizendo que ainda não era hora dele sair voando por aí. E ele ficava lembrando de todas as pessoas que ele conheceu, que passaram na vida dele. Ele começou a enxergar de novo. Quando ele começou a enxergar de novo, ele percebeu que o menino Bryce estava levando para uma loja de brinquedos. Lá, o Bryce pediu para que o Edward fosse consertado. E o dono da loja se comprometeu a arrumar o coelho, mas quis ficar com o coelho de garantia. O Bryce não tinha muito jeito, Ele não podia pagar pelo conserto de outra maneira. Aceitou. Achou que o coelho ficaria bem. E o dono da loja colocou o Edward numa prateleira. Na prateleira, o coelho ficou do lado de uma boneca. Uma boneca bem conversadeira, que dizia que já tinha sido de várias famílias e que o coelho tinha que seguir esse caminho, de passar entre família e família, várias crianças,
Mas o Edward estava muito cansado, ele não queria mais amar, ele não queria mais bater papo, ele estava exausto, ele não queria mais nada. Depois de um tempo, surgiu uma cliente na loja que comprou a boneca. E o Edward se sentiu sozinho, achou que não ia ter companhia de novo, não ia ter com quem conversar. Depois de um tempo, o proprietário da loja arrumou o Edward e de novo ele ficou elegante, com roupas bonitas, com chapéu, ele estava com um cinto elegante. Edward estava chamando atenção na prateleira. Depois de um tempo, surgiu uma mãe e a sua filha. A menina se encantou com o Edward, foi ele mesmo que ela escolheu para levar para casa. O dono da loja pediu que tomasse cuidado porque era um brinquedo caro. Quando a mãe foi negociar, ver os valores, comprar o Edward, a mãe pegou o coelho no colo e a mãe reconheceu o Edward. Ela tirou do seu pescoço o relógio que foi do coelho e colocou no pescoço do brinquedo. Agora, Edward estava voltando para casa da nova família da Abilene. Licença que eu tô partindo, licença que eu contei a história, saúdo a nossa memória, essa história vocês vão levar, essa história vocês vão levar, essa história vocês vão levar. Eu lembrei de trazer essa história para o canal, a extraordinária jornada de Edward Tulane, que eu tava um tempo assim sem saber que narrativa trazer. Eu tava com a impressão que o meu professor da pós fala, não tinha narrativa que desse conta do que a gente tava sentindo, do que a gente tava passando. Eu lembrei de ter estudado essa história no Colégio Santa Maria, quando eu fui professora de biblioteca, e lá eu ficava muito encantada porque eu trabalhava com o Fundamental 1, a escola tinha como se fosse uma cidadezinha, um monte de carro e praça. E eu lembro das crianças me pararem no banco pedindo para contar a história que tinham ouvido no Fundamental 1 para eu contar para os irmãos do infantil. Faz tempo, isso deve ter uns 6 anos. E eu lembrava de trechos da história, não lembrava dos outros pedaços. E fiquei pesquisando críticas, resenhas, matérias e caí alguns vídeos de trabalhos pedagógicos de professoras sobre essa história, tanto de escola particular quanto de escola pública. Eu não quero puxar a sardinha pro nosso lado, porque hoje eu também trabalho em escola pública, mas achei uma graça que na pública a professora, os alunos contam no vídeo que eles ficaram um ano trabalhando a história e fizeram animação, é incrível. A das crianças da escola particular também é bacana, mas elas fazem um filme e como elas estão num cenário privilegiado, num contexto, né, com mais recursos, por exemplo, a hora que elas gravam na casa do pescador, aquela casa já não combina muito com o que a história conta. E eu achei que valia trazer porque é uma história que vai trazendo um alento pra gente, que passa diferentes fases, vive diferentes coisas, sente coisas muito diversas que às vezes perturbam a gente, como o personagem da história passa, né? Eu esqueci de falar, essa história é da Kate DiCamillo. Quando eu pesquisei, eu fiquei pensando, eu queria história de autora, de brasileiro. Como eu sou muito apaixonada por histórias de jornadas, se alguém tiver alguma dica de histórias autoras brasileiras ou personagens que fazem jornada, põe aqui nos comentários. E eu queria saber como a história chegou, o que você sentiu, de que forma você vai sair do canal depois de ouvir a história. Tá bom? Obrigada.